Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma revisão geral com todas as fórmulas de Física 1, beleza? Todos os conteúdos de Física 1 e o que você pode encontrar na sua prova, beleza? Vou varrer aí toda a mecânica no videozinho rápido e bem explicado, beleza? Eu sou o professor Taveira e você vem comigo. Olha só. Primeiro que eu vou revisar para vocês, em cinemática, velocidade, escala média, é a grandeza física que mede a taxa com que o espaço varia com o tempo, e velocidade média, ΔS sobre ΔT, beleza? Tem que lembrar que a unidade para velocidade, escala média no sistema internacional é o metros por segundo, mas também ela costuma aparecer em quilômetros por hora ou em qualquer outra unidade que seja espaço sobre tempo. Lembrar da relação para vocês entre metros por segundo e quilômetros por hora. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora, beleza? E aí só se ligar nos casos especiais para velocidade escala média, quando a questão divide o percurso em dois trechos de distâncias iguais. Lembrar que a velocidade média é 2 vezes a velocidade do primeiro trecho vezes a velocidade do segundo trecho sobre a soma das velocidades, beleza? E lembrar quando a questão divide o percurso em dois trechos de tempos iguais. E aí a velocidade de escala média é dada pela média aritmética das velocidades, V1 mais V2 sobre 2. Então, se a questão pegar o percurso e dividir o percurso em dois trechos de distâncias iguais, 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Se a questão dividir o percurso em dois trechos de tempos iguais, V1 mais V2 sobre 2, ok? Lembrar para vocês sobre a aceleração em escala média, né, que mede a taxa com que a velocidade varia com o tempo, a aceleração ΔV sobre ΔT. As unidades para aceleração, qualquer unidade que tem espaço sobre tempo elevado ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, quilômetros por hora por segundo, no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado, beleza? Lembrar também do movimento uniforme. Lembrar que no movimento uniforme a velocidade escalar permanece constante, ou seja, o móvel percorre sempre o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Sendo assim, você pode calcular essa variação de espaço em função da variação de tempo usando a própria fórmula da velocidade escala média. Se o movimento é uniforme, a velocidade do movimento coincide com a própria velocidade escala média. Mas lembrando para vocês, a função horária do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Essa função de baixo é exatamente igual à função que eu escrevi para vocês em cima, beleza? Lembrar também sobre velocidade relativa, em questões que envolvem encontro de móveis, principalmente para achar o tempo de encontro. Se o movimento for uniforme, a velocidade relativa para dois móveis que têm velocidade no mesmo sentido é a diferença entre as velocidades. Já se os móveis têm velocidades com sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma das velocidades. Fica ligado, beleza? No movimento variado, lembrar que é um movimento onde a velocidade varia de maneira organizada com o tempo, de maneira linear com o tempo, ou seja, é um movimento onde a aceleração escalar permanece constante. E aí você tem a função da velocidade para o movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. Lembrar para vocês que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área formada no gráfico vai nos fornecer a variação de espaço e também lembrar uma coisa que muita gente esquece, velocidade escala média para o movimento uniformemente variado. Se uma questão pede para você calcular a velocidade escala média no movimento uniformemente variado, basta você pegar a velocidade inicial, somar com a velocidade final e dividir por 2, beleza? Vamos para frente. Lembrar também da função horária do espaço.
para o movimento uniformemente variado, S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. E a minha preferida, a equação de Torricelli, que é uma função que relaciona velocidade com variação de espaço sem precisar do tempo. Equação de Torricelli, uma equação atemporal muito importante para as suas questões. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Lembrar que você pode usar todas essas funções do movimento uniformemente variado também para os movimentos verticais, ou seja, os movimentos com ação exclusiva da gravidade. Só lembrando que você pode trocar onde tem aceleração, trocar pela aceleração da gravidade, que é G. Mas lembrando, se for um movimento de queda livre, a sua orientação está para baixo, aceleração positiva, gravidade positiva. Mas se for um movimento vertical para cima, a aceleração está para baixo e com isso a gravidade fica negativa. Mas para qualquer movimento na vertical, seja uma queda livre ou seja um lançamento vertical para cima, você pode usar as mesmas funções do movimento uniformemente variado, trocando apenas a aceleração pela gravidade, beleza? Vem comigo, olha só. Também pode aparecer para você os movimentos bidimensionais, que é o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Se for cair, eu acredito muito no lançamento horizontal. Acontece que no lançamento horizontal é um movimento bidimensional, ou seja, pela figura, você percebe que ao mesmo tempo que o móvel está vindo para a direita, ele também tem um deslocamento vertical para baixo. E aí você tem dois tipos de movimento. Na horizontal, um movimento uniforme, onde você usa a função do espaço, ΔS igual V0 vezes o T, e na vertical você percebe que o movimento é um movimento de queda livre. Então você faz na vertical como se fosse uma queda livre. A altura igual a GT² sobre 2, e se for para você calcular a velocidade na vertical, gravidade vezes tempo. Lembrando que na horizontal, como o movimento é uniforme, a velocidade na horizontal permanece sempre constante. Ao mesmo tempo que ele vai para a direita, ou seja, ao mesmo tempo que ele tem o deslocamento horizontal, é o mesmo tempo que ele tem o deslocamento vertical. Vamos para frente, olha só. Ainda em movimentos, o movimento circular uniforme, lembra que é um movimento em trajetória circular, onde o valor da velocidade permanece constante, mas a velocidade varia em direção e sentido. Como a velocidade permanece constante em módulo, você tem que o movimento circular uniforme é um movimento periódico. Então tem período e frequência. Período, intervalo de tempo necessário para uma repetição, para uma volta, para um ciclo. E a frequência é quantos ciclos são repetidos para um determinado intervalo de tempo. Então, frequência é o intervalo de tempo para uma repetição. E a frequência é quantas repetições acontecem para um determinado intervalo de tempo. Lembrando da relação importante, a frequência é o inverso do período, beleza? Frequência em hertz e o período sempre em segundos. Lembrando que a velocidade angular mede a taxa com que o ângulo varia com o tempo. Você pode calcular a velocidade angular como sendo 2π sobre o período ou, como a frequência inversa do período, 2π vezes f, onde a velocidade angular, a unidade é o radianos por segundo. E uma importante relação entre a velocidade linear, que mede variação de espaço, e a velocidade angular, que mede variação de ângulo. Você pode escrever para o movimento circular uniforme que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, beleza? Ainda em movimento circular uniforme, lembrar para vocês da aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por variar a direção da velocidade. O seu módulo é dado por v² sobre raio, ou
velocidade angular ao quadrado vezes o raio. É mais fácil você lembrar dessa relação aqui, que é a que mais cai, beleza? Lembrar na transmissão do movimento circular. Quando você tem duas polias que são ligadas por uma correia ou corrente, mais ou menos isso aqui, lembrar que as polias giram sempre no mesmo sentido e apresentam a mesma velocidade escalar. Sendo assim, vale a relação ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 vezes R2. Caso você caso você tenha um movimento onde as partículas se deslocam no mesmo eixo, beleza? Por exemplo, esse ponto 1 e esse ponto 2 girando no mesmo eixo, nesse caso aqui, elas apresentam a mesma velocidade angular. E é válida a relação V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Então, quando você tem duas polias ligadas por uma corrente, que é o caso da bicicleta, da coroa e da catraca, a corrente gira com a mesma velocidade escalar. Então, ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 vezes R2. Mas, por exemplo, se você tem um movimento, você pega um disco de vinil e pinta dois pontos lado a lado nesse disco de vinil e coloca o disco para girar, esses dois pontos estão em movimento circular uniforme no mesmo eixo. Então, eles sempre vão dar a mesma volta no mesmo intervalo de tempo. Então, eles apresentam a mesma velocidade angular. V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Beleza? Passando aqui, as leis de Newton. Importante demais para a prova de vocês. Lembrar dos três princípios, das três leis de Newton. A primeira lei, ou princípio da inércia, vai dizer que se o somatório de forças que atuam sobre um corpo for igual a zero, ou seja, se a força resultante sobre um corpo for zero, ou esse corpo se encontra em repouso ou movimento retilíneo uniforme. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, é uma situação de equilíbrio. Se for repouso, equilíbrio estático, e se for movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Se você quiser alterar o estado de movimento de um corpo, você tem que aplicar uma força e com isso você gera uma aceleração, pois o corpo vai variar sua velocidade. E aí você vai lembrar da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, onde ele vai dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que na segunda lei de Newton, a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Para onde apontar a força resultante, aponta sempre a aceleração. E o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ele vai dizer que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Lembrando que o par de ação e reação sempre atua em corpos diferentes. Por isso, nunca você pode cancelar um par ação e reação por estar exatamente em corpos diferentes. Beleza? Vamos para frente. As principais forças da dinâmica, Taveira, quais são? Força-peso, que é a força de atração gravitacional. Lembrando que força-peso é massa vezes gravidade, sempre direção vertical, sentido para baixo. A força normal, que só aparece quando os corpos estão apoiados, beleza? Então, só existe força normal se existir um contato. O módulo da força normal depende de outras forças que atuam no corpo, pode ser um plano horizontal ou um plano inclinado, mas a direção da força normal é sempre perpendicular à superfície de contato e o sentido é sempre orientado para fora da superfície que se tocam. A força de tração, que é uma força que aparece quando a força é transmitida através de um fio, beleza? Força de tração é força transmitida por fio. E outras duas forças importantíssimas. A força elástica, que é quando você tem uma mola. A força elástica, pela lei de Hooke, é Kx,
onde K é a constante elástica e X é a deformação da mola, e a força de atrito, que é uma força de resistência entre o corpo e a superfície de contato. O atrito pode ser estático, quando a força é contrária à iminência do movimento, ou o atrito pode ser dinâmico ou cinético, quando a força é contrária ao movimento dos corpos. Lembrando que, para você colocar um corpo em movimento, primeiro você necessita vencer o atrito estático. O atrito estático é sempre maior do que o atrito dinâmico ou cinético, beleza? E para calcular a força de atrito, faz o produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. Vamos para frente. Olha só. Falando das componentes, beleza? A componente da força tangencial é associada a uma aceleração tangencial. Lembrando que a aceleração tangencial é a responsável por variar o valor da velocidade. Já a força centrípeta está associada a uma aceleração centrípeta. A força centrípeta e a aceleração centrípeta são as responsáveis por variar a direção da velocidade. Por isso, só aparecem nos movimentos circulares, beleza? Lembrando que a aceleração tangencial é aquela mesma aceleração que você viu no movimento uniformemente variado. E assim como a força tangencial é massa vezes aceleração tangencial, segundo a lei de Newton. A força centrípeta e a aceleração centrípeta, elas só vão aparecer nos movimentos que são circulares. Lembrando que a resultante centrípeta no movimento circular sempre está orientada para o centro da trajetória, beleza? Então, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. mv² sobre o raio, ok? Vamos lá. Lembrando para vocês sobre trabalho de uma força, a definição de trabalho pode ser considerado como a quantidade de energia transferida ou transformada por meio de uma força. No sistema internacional, lembrar que a unidade para trabalho é o joule e, por definição, o trabalho de uma força é força vezes distância vezes o cosseno. Isso quando a força não tem a mesma direção do deslocamento. Mas se a força e o deslocamento têm a mesma direção, o trabalho de uma força constante é força vezes deslocamento. Lembrando que se você se deparar com um gráfico da força em função do deslocamento, lembra que a área vai lhe dar exatamente o trabalho, beleza? Olha só, trabalho da força peso e trabalho da força elástica são importantíssimos. Trabalho da força peso, quando o corpo se desloca na vertical. Massa, gravidade vezes altura. Trabalho da força peso, mgh. Positivo quando o corpo desce, porque o peso favorece o deslocamento. Negativo quando o corpo sobe, porque o peso não favorece o deslocamento. Já o trabalho da força elástica, lógico, só vai aparecer quando você tiver uma mola. Trabalho da força elástica, kx² sobre 2. Lembrar também para vocês sobre o teorema da energia cinética, que está associada ao movimento de um corpo. A energia cinética é a energia associada ao movimento. Energia cinética, mv² sobre 2. Lembrar do teorema da energia cinética, que vai dizer que o trabalho de uma força resultante é igual à variação da energia cinética, ou seja, o trabalho de uma força é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, beleza? E também nunca é tarde lembrar para vocês sobre potência. Lembrar que potência mede a taxa com que a energia é transferida ou transformada. Em Física 1, potência é trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade média. Se o movimento for um movimento uniforme, ou se ele quiser uma potência instantânea, potência é força vezes velocidade. Lembrando que rendimento é aquilo que você utiliza sobre aquilo que está sendo fornecido. Então, rendimento é potência útil
por potência total, beleza? Na parte de energia, vamos lembrar as 3 energias que você viu na mecânica. Energia cinética relacionada ao movimento, mv²/2. Energia potencial gravitacional, energia armazenada por um corpo que tem relação com altura, mgh. E energia potencial elástica, que está relacionada com a energia armazenada por uma mola, kx²/2, beleza? Lembrar que para os sistemas que são conservativos, a energia mecânica, que é a energia total, se conserva. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. Então, se o sistema for um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, beleza? Vamos para frente. Sobre impulso e quantidade de movimento, lembrar que o impulso de uma força constante num determinado intervalo de tempo, ΔT, você pode definir impulso como sendo o produto da força vezes o tempo, beleza? Caso a força seja uma força variável, ele vai dar para você a força em função do tempo em forma de gráfico, e se você se deparar com o gráfico da força em função do tempo, a área vai lhe fornecer um impulso. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza que relaciona massa vezes velocidade, por isso que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, e pegando a definição de impulso com a definição de quantidade de movimento, você pode definir o teorema do impulso, onde o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, beleza? Também podemos lembrar do princípio da conservação da quantidade de movimento. Quando você considera um movimento um sistema isolado, tá vendo o que é um sistema isolado? É um sistema livre da ação de forças externas. Se um sistema é isolado, o impulso é zero. E se o impulso é zero, acontece uma conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial também vai ser igual à quantidade de movimento final. Vamos para frente. Equilíbrio dos corpos, estática. Se você estiver tratando do equilíbrio de um ponto material, o que é um ponto material? É aquilo que você pode desprezar as dimensões. Um ponto material, ele só pode ter movimento de translação. E se você quer que um ponto material se encontre em equilíbrio estático, ele não pode ter movimento de rotação. Então, pela primeira lei de Newton, se um ponto material está em equilíbrio estático, ou seja, em repouso, a força resultante sobre esse ponto material tem que ser zero. Ou seja, quando você somar todas as forças, o somatório de todas as forças que atuam sobre o ponto material tem que ser nulo. Já se você trabalhar com um corpo extenso, quando você pode considerar as dimensões, o corpo extenso, além de sofrer movimento de translação, ele também pode sofrer movimento de rotação. A grandeza física relacionada ao movimento de rotação dos corpos é o momento de uma força. Tá vendo? O que é momento de uma força? Força vezes distância, onde essa distância é a distância da linha da ação da força para o eixo de rotação. E se você quer que um corpo extenso se encontre em equilíbrio, ele nem pode transladar, ou seja, a força resultante sobre esse corpo tem que ser zero, e ele também não pode ter movimento de rotação, ou seja, o somatório de todos os momentos em relação ao eixo de rotação tem que ser nulo, beleza? E para a gente terminar aqui essa revisão, falar sobre hidrostática, beleza? Lembrar que hidrostática traz para você o conceito de pressão. O que é pressão? Nada mais é do que a relação entre a força distribuída por uma área. Por isso que pressão é força sobre área. A pressão atmosférica, que é uma constante, é a pressão exercida pelo ar. Ao nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 à quinta Pascal, se for para você usar
a questão tem que lhe fornecer, mas eu destaco para vocês em hidrostática 3 importantes princípios e leis, tá certo? Que é a lei de Stevens, ou o teorema de Stevens, o princípio de Pascal e o teorema do empuxo, o teorema de Arquimedes. O que é que vai dizer a lei de Stevens? Ele vai dizer que a diferença de pressão entre 2 pontos de um fluido é igual a densidade, gravidade vezes profundidade. Ou a pressão total no fundo de um recipiente que contém o fluido é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é DGH. Se você pegar esse menos P1 que aparece na sua tela e levar ele para o outro lado, ele passa somando. Se essa superfície coincide com a pressão total no fundo do recipiente é a pressão atmosférica mais densidade, gravidade vezes profundidade. DGH é pressão hidrostática, beleza? O princípio de Pascal vai dizer que qualquer variação de pressão em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido. É o que acontece nas prensas hidráulicas. Então, se no fluido em equilíbrio o acréscimo de pressão é distribuído integralmente para todos os pontos do fluido, a variação de pressão é a mesma. Então, a relação F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. A relação força sobre área permanece constante, beleza? E o teorema de Arquimedes, que é o teorema do empuxo, vai dizer que a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo imerso nesse fluido é exatamente igual ao peso do fluido deslocado. Lembrando que o empuxo é a força que o fluido exerce sobre um corpo que está imerso dentro dele. Essa força de empuxo é sempre vertical e para cima, e para você calcular o seu módulo, faz densidade do fluido, gravidade, vezes o volume deslocado, que coincide exatamente ao volume do corpo que está imerso. Eu acredito demais numa questão de hidrostática na prova de vocês, seja no sábado ou seja no domingo, principalmente com o princípio de Pascal e teorema do empuxo ou teorema de Arquimedes. Galera, eu fiz uma viagem bem rápida sobre todas as fórmulas de Física 1. Espero ter ajudado vocês. Desejo muito sucesso e uma boa prova para todos vocês, beleza? Obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado pela força, obrigado pela amizade de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!